Olá, amigos, tudo bem? Alguns políticos brasileiros marcaram, fizeram história, porque criaram um estilo de política, de fazer política, que influenciou muita gente. Eles conseguiram influenciar não apenas o eleitor, mas influenciaram também muitos outros políticos. E aí criaram espécies de correntes, por assim dizer, políticas, que acabaram sendo batizadas com os seus nomes. Foi o caso, por exemplo, do getulismo, né? Naturalmente corrente criada aí por Getúlio Vargas, né? Que influenciou muitos outros políticos. Foi o caso, por exemplo, do malufismo, lá em São Paulo, né? Paulo Maluf foi um político também que era mais conservador, era mais de direita, foi até candidato nas últimas eleições do regime militar, da última eleição indireta, perdeu para o Tancredo Neves, né? Então ele criou uma corrente de políticos conservadores que foi chamada de malufismo, porque ele era realmente muito influente. É o caso também da história recente, né? O lulismo, naturalmente inspirada no Lula, é o caso do bolsonarismo, aí assim vai. Agora, houve um político brasileiro que criou um estilo de fazer política também muito influente, que foi Carlos Lacerda, né, criador da corrente política conhecida como lacerdismo. Lacerda nasceu no Rio de Janeiro em 1914, ele era jornalista de um jornal chamado Tribuna da Imprensa. Ele foi político também, naturalmente, né? Foi deputado federal, foi governador também do antigo estado da Guanabara, antes da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. Ele criou a UDN, a União Democrática Nacional, um partido de centro-direita, bastante conservador, que atuou durante o período do Getúlio Vargas, durante toda a era Vargas, e também posteriormente, até o golpe de 1964. Alguns analistas, alguns estudiosos definiram a UDN como um partido liberal conservador, né? Se é que existe essa denominação. Liberal porque era liberal em termos econômicos, defendia a entrada do capital estrangeiro no Brasil, apoiava a exploração das riquezas nacionais por empresas privadas brasileiras e também de fora. Enfim, não tinha aquela característica nacionalista que marcou o governo Vargas. Então, ele criou essa escola, né, vamos dizer assim, conhecida como lacerdismo, formada e marcada por políticos, né, extremamente conservadores. Uma das características do lacerdismo, né, da prática política do Lacerda, foi o golpismo. Lacerda ficou conhecido por ser um político não apenas conservador, não apenas de direita, mas como um golpista por natureza. Ou seja, por que golpista? Ele não poucas vezes conspirou, né, para derrubar governos que haviam sido eleitos democraticamente. Não à toa era conhecido nos meios políticos como o Corvo. Os seus inimigos políticos se referiam a ele por essa alcunha. Então, foram exemplos do golpismo lacerdista. Ora, claro, o Vargas, né, porque o Lacerda foi o maior oponente do Vargas durante o seu primeiro governo, naturalmente, e durante o seu segundo governo. Lacerda tinha uns discursos extremamente agressivos, né? E ele atacou o Vargas de uma maneira impressionante. E naquela época já tinha televisão, né? No segundo governo Vargas já tinha. Então o Lacerda foi um dos primeiros a utilizar a televisão com esse objetivo. Esses ataques acabariam culminando, né, ele o tempo todo pedindo, né, a renúncia do Vargas, a intervenção dos militares para tirar o Vargas do poder. Essas pressões culminariam com o suicídio do Vargas, né, que aconteceu em 1954, diante das acusações de corrupção, né, noticiadas pelo Lacerda através do seu jornal Tribuna da Imprensa. Um outro que foi alvo também do golpismo lacerdista foi o JK.
Juscelino Kubitschek. Juscelino foi eleito democraticamente e Lacerda tentou impedir a posse do JK. Alegou que a eleição dele tinha sido fraudulenta, que ele não tinha maioria, né, começou a se mobilizar, buscando apoio de militares, mas acabou se dando mal, porque o general Teixeira Lott, né, garantiu a posse do JK, mas o Lacerda tentou impedir a posse dele. Tá? Outro que também foi alvo dele foi o Jânio Quadros. O Jânio foi eleito pela própria UDN, a UDN do Lacerda. Só que o Jânio tinha um estilo muito doido de governar, a gente já pôde tratar disso aqui em outro vídeo, era uma pessoa, né, de difícil relacionamento com o Congresso, ficou 7 meses só no governo. O Lacerda fez oposição ferrenha ao próprio Jânio Quadros, porque o Jânio, né, buscou uma aproximação com a União Soviética. Dessa vez o Lacerda se deu bem, porque o Jânio acabou renunciando após cerca de 7 meses de governo. E, finalmente, o outro alvo do golpismo lacerdista foi João Goulart. Com o apoio de outros governadores, ele era governador da Guanabara nessa época, com o apoio do Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo, com o apoio de Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, e com o apoio de militares também do 2º Exército, ele conseguiu deposição do João Goulart. Foi o golpe militar de 64. Ele foi um dos apoiadores do golpe, mas acabou sendo vítima do seu próprio veneno, porque ele foi caçado e preso pelos presidentes militares. Tá? Então, no final das contas, o Corvo acabou provando do seu próprio veneno golpista. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu as recomendações de sempre, não deixa de se inscrever, a gente precisa do seu apoio aí. Compartilhe nossos conteúdos com seus amigos, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, um forte abraço, polis, e até o nosso próximo vídeo.